a intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias varia em uma grande faixa, mas essas forças são muito mais fracas do que as ligações iônicas e covalentes. Dessa forma, é necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir um sólido do que quebrar ligações covalentes em moléculas. Sobre a imagem e a intensidade das forças intermoleculares, analise. Então, nós temos aqui um gráfico que mostra a temperatura de ebulição em função da massa molecular da nossa substância. No geral, o ponto de ebulição de compostos de hidrogênio torna-se maior com o aumento da massa molecular devido ao acréscimo das forças de dispersão. Então, detalhe, nesse gráfico, essa primeira linha de cima, a linha vermelha, está mostrando água H2S, H2SE e H2TE. Elementos formados da ligação do hidrogênio com elementos da coluna 6A. Substâncias formadas pela ligação do hidrogênio com elementos da coluna 6A. O mesmo acontece na linha preta de baixo. Está mostrando substâncias formadas pelas ligações entre hidrogênio e átomos, de elementos da coluna 4A. E percebam que o que está falando na primeira está certinho. Que, no geral, à medida em que a massa está aumentando, a temperatura de ebulição também está aumentando. Na curva vermelha, exceto a água, que a gente já fala o porquê, o aumento da massa também está aumentando a temperatura de ebulição. Então, no geral, isso está correto. E quando a gente fala de forças de dispersão, ocorre para moléculas apolares. Ou, em outras palavras, não somente para as apolares. Esse termo forças de dispersão é sinônimo de interação de polo instantâneo de polo induzido, forças de Van der Waals, que é para moléculas apolares, e essa intensidade, essa interação, existe por causa do movimento dos elétrons dentro da molécula, por mais que ela seja apolar. No caso de moléculas polares, por mais que elas também tenham polos, existe um movimento dos elétrons lá dentro. E aí, quanto maior for a minha molécula, mais elétrons eu tenho para movimentar para poder gerar um dipolo instantâneo. Então, o crescimento da interação, a gente fala, que está relacionado com a massa, mas isso é por causa do tamanho da minha substância. Eu tenho mais elétrons para se movimentar e criar polos instantâneos. Então, a primeira está certa. Então, só recapitulando, de modo geral, o crescimento da temperatura de ebulição, sim, ele está relacionado com o tamanho da massa, com o aumento da massa. Percebam que houve aí uma exceção no caso da água, que é o que nós vamos falar agora ainda. Os compostos NH3 e HF também têm pontos de ebulição altos. Então vejam bem, essa também está certa. Por que a temperatura de ebulição da água não seguiu o mesmo padrão em relação às substâncias formadas entre hidrogênio e os elementos da coluna 4A? Por que a da água também não é pequenininho e vai subindo, igual no caso do CH4 é o menor da 4A e vai subindo? Como isso está relacionado com forças intermoleculares, lembrem que a água, por ter hidrogênio ligado a oxigênio, a água faz ligação de hidrogênio. Então, o primeiro fator que determina a temperatura de fusão e de ebulição são as forças intermoleculares. E a água faz ligação de hidrogênio, coisa que as outras substâncias formadas entre hidrogênio e os outros elementos da coluna 6A não fazem. Elas fazem dipolo permanente, mas não fazem a ligação de hidrogênio. Por isso que a água é meio discrepante comparado com os outros. E NH3 e HF, por também fazerem ligação de hidrogênio, também têm pontos de ebulição altos. E o que é ligação de hidrogênio? É toda molécula polar que tenha uma ligação covalente entre hidrogênio e flúor, oxigênio ou nitrogênio, o famoso HFON. Então a segunda também está correta. E a terceira está definindo a ligação de hidrogênio. Olha, é um tipo de atração intermolecular entre o átomo de hidrogênio em uma ligação apolar. Ligação apolar.
Como eu tenho H ligado a F, ou H ligado a O, ou H ligado a N, a ligação covalente ela é apolar quando ela ocorre entre átomos de mesma eletronegatividade, generalizando entre átomos iguais. Aqui não, a ligação de hidrogênio ela ocorre, na verdade, porque a ligação HF é muito polar. O flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, puxa o elétron dele para lá. O mesmo acontece com O e o mesmo acontece com N. Então a ligação covalente nesse caso não é apolar. Trata-se de uma ligação polar, né? Particularmente uma ligação com F ou N e um par de elétrons não compartilhados em um íon ou átomo pequeno e eletronegativo que esteja próximo, geralmente um átomo de FO ou N em outra molécula. Isso está certo, menos o termo íon aqui também, porque a interação de uma molécula polar com um íon a gente chama de interação íon-dipolo. Por exemplo, aquela quando a gente joga sal de cozinha na água, tá? Então a 3 está errada, portanto as corretas, letra B, apenas 1 e 2.